Estamos no início do mês de Reshivã, conforme anunciado no último Shabat, anunciação do mês. E nós estamos exatamente nos dias em que acrescentaremos nas orações da Amidah aquele que faz soprar o vento e cair a chuva, até o mês de Nissan, porque é exatamente o mês em que inicia-se o inverno em Israel, período das águas, que sopra o vento e faz cair as chuvas. O relato do dilúvio, ele tem exatamente esse mesmo início, no mês de Reshivã, em que Deus visita a perversidade daquelas gerações, meio à inundação. Mas a propósito, o mês de Rosh Chodesh, estamos recebendo, é costume, de acordo com a tradição que se estabeleceu pela prática como era anunciada a chegada do mês em Israel, de que a corte, o Sinédrio oferecia àqueles que anunciavam, as testemunhas que anunciavam a chegada do novo mês, pela observação que se fazia do movimento, da lua. Então, a partir da entrada astronômica que nós estamos hoje no dia 3 e dia 4 aqui na Vila Nova, dia 4 de Reshivã, até o dia 7 do mês, de todo mês, a partir do dia 7, melhor dizendo, pode-se fazer o Kiddush Levaná, a anunciação do mês, em que para as mulheres torna-se algo mais relevante nessa renovação, essa anunciação do mês. Permitindo o Eterno, no próximo Shabat, estaremos ainda no tempo apropriado, visto que pode ser feito até no 14º dia, que é exatamente a metade do mês. Nós estaremos fazendo o Rosh Chodesh logo junto com o Arvit, no próximo sábado, junto a toda a nossa comunidade. E o mês das águas, o mês que é anunciada a Parashá de Noa, com a inundação, recém-passado a Parashá de Bereshit, em que víamos o relato da criação, dos dias da semana em que Deus concluía a obra dizendo: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E na conclusão da sua obra, ele reforça dizendo: e viu Deus que era muito bom tudo o que ele criara e fizera. Agora nós contamos 10 gerações seguintes, e Deus vai fazer a seguinte pronúncia. Vai pronunciar que o caminho do homem, ou que o homem era mau desde a sua meninice. Seu coração, o pensamento do seu dia todo era mau. E Deus vai fazer uma pronúncia triste, dizendo que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E se arrependeu Deus de ter feito o homem. São exatamente as 10 gerações de que Noa se destaca nessa geração e consegue salvar a humanidade meio a um plano de salvação que Deus propôs por intermédio de Noa. Mas qual que é o registro da prática daquela geração, da geração de Noa, da geração de Adão até a geração de Noa? Quais são os registros das suas práticas? O que causou esse mau decreto de destruir a terra com o dilúvio? O roubo. Já as 7 leis universais de Noa, ela já indica o comportamento pela qual aquela geração foi reprovada, e também
do destaque que teve Noa, de um comportamento diferente, sendo ele o patriarca, sendo ele o pai das gerações. Então, o roubo, a prostituição, a idolatria, relação incestuosa e a perversidade com os animais. São os princípios que destaca, ou seria comportamentos mínimos dos quais aquela geração seria poupada da destruição, ou teria poupado toda a criação daquela destruição. Então existe o pensamento de que Adão, logo depois, ainda desfrutando de tudo que Deus proporcionou por intermédio do Gan Éden, do jardim, das frutas, de tudo que havia, e depois da privação de colocar a espada, de colocar um sentinela entre o homem e a árvore da vida. A árvore da vida. Não existe um relato dessa geração exatamente das obras, de tudo que fez a geração, entre a geração de Adão e a geração de Noa. Do que fizeram, do que produziram. Nós temos a consideração do que traz os extras bíblicos sobre o comportamento de Sodoma e Gomorra. O comportamento de Sodoma e Gomorra foi uma outra... Houve-se ausência de um número mínimo de homens que praticassem a justiça daquilo que Deus já havia julgado a terra na geração de Noa. E por isso os relatos que pode se atribuir à geração de Adão até Noa era uma geração ociosa. Tinha todos os recursos para praticar a justiça e a equidade, mas a sua ociosidade os conduzia à iniquidade, a ter como prática tudo aquilo que levou aquela geração à destruição. Como diz o Salomão. Salomão fez um pedido para Deus de que ele não fosse muito pobre e que ele também não fosse muito rico. O que uma pessoa pobre, apesar que ele informa, né, ele afirma que ele faz esse pedido para Deus, que ele não seja muito pobre e que não seja muito rico. O que uma pessoa muito pobre pode, de que forma ela pode ficar diante de Deus? Zaqueu na Vinadav. Qual que é o risco de um homem ser muito pobre diante de Deus? Ou qual que é o risco imediato de uma pessoa ser muito rica diante de Deus? Quais são as ameaças, né? Quais são as ameaças de que o sábio Salomão procurava nesse pedido e nessa frase, procurando um meio termo, nem muito rico e nem muito pobre. Muito pobre pode maldizer Deus, né? E por não ser abençoado, parecido, né? E o rico pode esquecer Deus também da mesma forma, pela riqueza, né? Então a participação do Zaqueu na Vinadav de que o pobre ele pode amaldiçoar a Deus, né? Pode falar. Amaldiçoar a Deus devido à vida que vive desgraçadamente por ser muito pobre, né? Então pode sentir-se uma pessoa maldita e amaldiçoar a Deus, né? Exato. E o oposto acontece com o rico, né? O rico que for muito rico e que venha a perder o temor de Deus, né? E venha a esquecer que foi Deus quem deu a riqueza para ele, né? Então as duas situações não seria bom segundo aos olhos de Salomão, né?
Então, o outro extremo levaria a pessoa a fazer o quê? Quem mais gostaria de comentar? Né? O que pode, se já sabemos que a escassez pode fazer a pessoa amaldiçoar a Deus, né? Ou fazer outras obras que depreciam o Criador. Mas o que tem excesso, o que tem muito? O que é de errado para quem tem muito? Né? O que o seu instinto pode conduzi-lo? Ele pode sentir como sentiu o grande Nabucodonosor, né? Sentiu o dono do mundo, né? Sentir Deus. E aparecia, né? e achava que era um Deus já. Né? Sentir-se como Deus, Isso. Uma pessoa ociosa. Então, a pessoa que tudo pode, ela é tomada por um sentimento. Soberba, arrogância, prepotência. Dona da situação, né? É o que se atribui às 10 gerações entre Adão e entre Noa. Existe um relato existe um relato dos escritos que nós observamos na semana passada, na porção de Bereshit, da forma como se destacava aquela geração. Né? Tuval-Caim, por exemplo, desenvolveu tecnologias agrícolas, a siderurgia, né, do aço, do ferro. O que mais? A arte e a ciência já estava presente entre essas 10 gerações, entre Adão e entre Noa. E era uma geração abastada, de certa forma, e que tinha tempos viviam ociosamente, e que a medida da sua iniquidade chegou na tampa. Chegou na tampa. Então Deus considerou sobre aquela geração de que me arrependi de ter feito o homem. O que Deus observou no homem? De que o homem é mau desde a sua meninice. E de que todo dia o homem pensava no quê? Na maldade. Então, a violência e a justiça, ela se multiplicou rapidamente sobre a face da terra, a ponto de que chegou na medida de que Deus precisasse intervir. E Baruch Hashem, que a presença de um justo que se comportava diferente. O que havia em Noa? Noa, ele tinha as mesmas condições de que tinha todas aquelas gerações. Mas ele tinha um comportamento diferente. Ele tinha um comportamento ético mínimo, pela qual Deus escolheu ele para dar continuidade na existência. A quem é atribuído as 7 leis universais de Noa. Pagava, não era idólatra, não cometia incesto, não era violento, não comia o animal ainda com a vida. Eu vi esses dias acho que é Discovery, que mostra a vida selvagem no continente africano. E quando nós achamos que o instinto de vida dos animais, do leão, da onça, do tigre, do leopardo, em caçar as suas presas, né? Da forma como ele abate as suas presas. Então, quando você vê uma das presas sendo capturada por um leão, existe aquele sentimento de crueldade, não existe? Quando você vê a vítima ali lutando pela sua alta existência. Mas depois que eu pude conhecer mais outros predadores, tipo a hiena, o lobo e outros dessas espécies, se percebe que a forma do abate deles é muito mais cruel.
Por exemplo, a hiena, ela consome, né? Ela está aqui em bandos, e ela consome o animal ainda vivo. Os dentes e os vermes que ela tem na boca é de roer osso, né? De triturar o osso. Né? E a mesma cobertura mostrava como que as vítimas eram consumidas por esses animais estando vivos, e ficava tempos e tempos até que... Já o leão, ou os felinos, eles primeiro matam a sua presa para depois comê-la. Ele faz um abate, né? Quando o leão, ele sufoca o animal para matar ali em menos de 1 minuto, ou pelo pescoço, ou ele coloca a boca dele dentro da boca do animal para deter a respiração. Em minutos ele só vai passar a comer a sua vítima depois dela estiver morta. Já os outros predadores consomem o animal ainda vivo. E essa era uma prática muito mais cruel. Então, você passa a ter preferência entre os predadores, né? Se você tivesse que cair na mão de um deles, você teria que escolher, né, de quem você preferiria ser vítima. Que Deus não queira. Agora, quando a geração tem um comportamento de consumir o animal ainda com a vida, de consumir o animal ainda vivo. E Noé, ele se destaca por ter justamente esse comportamento diferenciado. Ele vivia dentro das mesmas condições, tinha o mesmo potencial, porém, destaca a Torá. Quando a Torá começa a falar de Noé, ele é apresentado pela Torá. Estas são as gerações de Noé. Logo, o texto vai sugerir que os filhos de Noé seria mencionado logo depois dessa frase. Estas são as gerações de Noé. Poderia se ouvir aqui. Cã, Jafé e Shem. Noé foi um homem justo, perfeito em suas gerações. E Noé andou com Deus. Os seus filhos não são mencionados, a sua geração não é mencionada. Mas, pelo contrário, no mesmo versículo, o nome de Noé ele é mencionado 3 vezes. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito em suas gerações. E Noé andou com Deus. Noé andou com Deus porque os princípios mínimos, os princípios básicos para se manter em meio a uma sociedade, fazia parte do seu comportamento, do seu estilo de vida. Zaqueu Avinadab. Então, existe um midrash que fala a respeito do comportamento de Noé, e também o Dom Isaac Abravanel comenta a questão dos ensinamentos que foram transmitidos até chegar em Noé, né? Que passou por 3 homens apenas, né? Que deram a sequência de uma lei, uma espécie de lei oral, né? Que era passada de pai para filho, mas durante aqueles 1.600 anos de existência humana na Terra, até Noé, passou de Adão para Lemer, ou Lemeque, né? E de Lemeque para Noé já. Por esses 3 homens até chegar nele. Esses 3 homens foram os únicos que tiveram, que manteram um ensinamento divino, que Adão recebeu diretamente de Deus. E por isso Noé se destacou entre os demais. As demais gerações se desviaram e passaram a ser tudo isso que o Senhor estava falando aí há pouco, né? Que eles passaram a adorar as criaturas de Deus, passaram a adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas, os animais como deuses, e esqueceram, deixar de lado o verdadeiro Deus e os ensinamentos que Adão passou à sua geração, né? E Noé, e aí ele continua falando ainda que de Adão até Noé, ele teve três homens que manteram os ensinos da Torá oral, né? De Noé até Moshe também. Veio de Noé, passou para Abraão
passou para Quihat, né? Quihat passou para Moshe. E vem fechando um ciclo de 7 homens até a outorga da Torá escrita. Então até ali não tinha a Torá escrita, era passado de pai para filhos, né? E aí a grande dificuldade dos demais que não tinham um convívio com os tzadikim da época, né? E cada vez se distanciavam mais. Foi o que ocorreu naquela geração antediluviana lá, né? Que foram destruídos todos. Interessante analisar isso, né? Sim, sim. A tradição oral, ela se reforça até pela forma como a orientação que Noa recebe de Deus aqui, os animais que iriam até ele. Os animais que iriam até ele, a arca, seriam separados dois casais, é isso? De cada espécie. E dos não impuros, 7 casais. Entendeu? Então, existe essa distinção. É uma coisa importante. Visto que a Torá foi revelada, quantas gerações depois? A Torá escrita, a revelação, né? Então, isso e outros comportamentos que ficam aqui, não ocultos, pelo contrário, revelados, de que essa tradição oral de fato existia, né? De que Adão passou princípios a essas gerações, que se desviou, que perdeu-se essas origens, né? Está aqui no destaque da forma como os 7 princípios, né, os 7 preceitos atribuídos a Noa, que é a forma de praticar a equidade, né, os 7 princípios universais, que na verdade torna-se um pacto, né. A Haftará de hoje, lida aí pelo Abraham, mostra que Deus falando com Israel faz parte do pacto que Deus fez com Abraão, de um outro pacto. Só que Deus usa o pacto que fez com Noa para fazer lembrar de que não mais repreenderá, de que não mais... eu gosto de ler o Salmo 23. Né? Salmo 23, muito embora mal compreendido pelos leitores, Salmo 23, quando fala de um pastor que conduz por águas tranquilas, por pastos verdejantes, ele tem um texto lá que diz assim, que o seu cajado me consola, mas consola depois do quê? Depois da morte. Depois do meu castigo. O consolo de Deus vem depois do quê? Depois do castigo, né? E normalmente todas as coisas boas do cálice que transborda na presença dos inimigos, né? Essa parte as pessoas passam desapercebidas de que o consolo ele é mediante uma repreensão. E o profeta Eshayahu, ao comparar a aliança que Deus fez por intermédio de Noa, lembrando que Noa fez uma diferença. Noa, de repente, poderia ter, ao pousar da sua arca no Monte Ararat, liberado todos os animais e falar aos tripulantes: se cuidem e guardem esses princípios. Mas houve um comportamento diferente em Noa, de que ele pegou dos animais kasher e ofereceu em sacrifício. E o que destaca nisso é de que Deus recebeu com cheiro suave, sentiu Deus o cheiro suave. E foi esse cheiro que fez com que Deus fizesse um pacto de paz com Noa, prometendo de que não mais traria dilúvio sobre a terra por causa do mau comportamento do homem. Noa foi visto com bons olhos por Hashem, né? Ele já estava com 600 anos, né? 601 anos quando ele saiu da arca, né? Isso. E aí o Eterno ainda concedeu para ele mais 350 anos para frente, se não me engano. Porque ele morreu com 600 e tantos anos, né? Então ele foi abençoado com mais 300 e poucos anos para frente.
pela sua generosidade. Há comentários, né? Há comentários que falam a respeito que por causa da boa ação que ele fez com os animais, com todo o ser vivo, né? De preservar a vida, preservar os animais, né? E pelo reconhecimento do livramento que Hashem fez com todos eles. Exatamente. Diz que Noa passou... Diz não, está aqui registrado, que mostra a data da embarcação e mostra a data em que ele abre ali a porteira. Passou 365 dias do ano solar. Passou exatamente um ano junto com toda a criação. E no início, antes dos 7 dias de que ele tinha de fazer as últimas preparações, eles deveriam pegar alimento suficiente para toda a tripulação, né, que estava ali a bordo. E o Midrash diz que Noa, ele passava dia e noite alimentando aquela criação, alimentando, dando de comer aquela alimentação. Então, o fato de o cheiro daquele sacrifício ter chegado de forma agradável às narinas de Deus, havia esse contexto de que houve, durante 365 dias, um empenho e um trabalho árduo para manter aquela criação, para preservar aquilo que Deus, a mitzvah que Deus deu para Noa. A mitzvah que Deus deu para Noa é: faça uma arca. Levou quanto tempo? 120 anos a construção, da qual aquela geração se recusava a acreditar no julgamento. Por exemplo, agora nós vamos, na sequência, ver Nínive. Nínive está surgindo aí de Nimrod. É o personagem que encerra a porção da Parashá de Noa. Nimrod se destaca como o líder que teve a pretensão de reunir o pessoal e de fazer uma morada no céu. Bavel, é isso? Bavel é a porta de Deus, é isso? A porta do céu, a porta de Deus. Bavel. E construiu, fez uma grande construção, e de Nimrod vem uma perseguição a Abraão no futuro. E dessa perseguição também surge Nínive. Nínive, por muito menos, recebeu a advertência de que Deus traria destruição sobre a sua cidade, e Nínive acreditou na palavra de um homem estranho. E Nínive fez techuvá. Já Noa, em 120 anos, anunciava que Deus visitaria aquela geração, ou visitaria a iniquidade daquela geração com o dilúvio. E quantos que embarcaram? Então, o cheiro suave que promoveu o pacto de paz que Deus fez com Noa, envolvia toda a atividade do trabalho que foi desenvolvida pelo espaço de 365 dias, durante um ano, preservando a mitzvah da construção e da preservação dos animais e manter-se como justo, da forma como Deus destaca no início da Parashá. E viu Deus, Noa era justo em toda a sua geração. Estas são as gerações de Noa. Como eu falava, os 7 princípios que ele tinha que preservar, que foi aquilo que deu a ele as condições de manter a humanidade, era de não blasfemar o nome de Deus, não praticar idolatria, não cometer imoralidade, assassinato, roubos, e como também de não comer um membro de um animal, estando ele ainda com vida, estando ele ainda vivo. Esses são os 7 princípios básicos. Então, da Haftará, do que Deus lembra do pacto que fez com Noa, nós olhamos constantemente com a presença da chuva, somos lembrados pelo arco-íris, né? O arco-íris nos faz lembrar do pacto que Deus fez com Noa, depois do seu sacrifício, de que não mais destruiria a terra com o dilúvio. Por causa de quem? Por causa da maldade do homem. Maldade do homem. Nós cantamos todas as sextas-feiras o Salmo 29. Salmo 29 foi uma composição de que fez Davi ao inaugurar o templo. O Salmo 29 e o Salmo 30. Esses 2 salmos foi composto por Davi quando a arca estava sendo conduzida
A arca estava sendo conduzida, o Aaron HaKodesh estava sendo conduzido, e Davi fez a composição do salmo que nós cantamos todas as sextas-feiras, né? Um cântico de Davi que prepara os filhos dos poderosos, e preparem para o Senhor honra e poder, preparem para Ele a força devida ao seu nome. O verso 9: a voz do Eterno assusta os veados, desfolha as árvores da floresta, enquanto no seu templo diz, glória ao Senhor. Ele se assentou entronizado no dilúvio, o Senhor se assenta entronizado como rei, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Lembrando do pacto, da paz, que ele agora estabelece com Abraão. Passa-se mais 10 gerações. O final da Paraxá, o final da leitura da porção de Noa, já tem a apresentação das gerações que vai se despontar, que vai se desenvolver, meio aonde nasce a civilização. No norte, na Mesopotâmia, né? Dos filhos de Noa, como que a terra será povoada e da forma como Deus vai fazer o seu pacto. O pacto agora com Abraão, ela envolve todos os preceitos dos quais é um vínculo direto com o Criador. 613 mandamentos. Todos os mandamentos dados por Noa, os 7 mandamentos, ele de igual forma envolve os descendentes de Abraão. Só que os mandamentos recebidos por Abraão, eles não são obrigatórios aos descendentes, aos não descendentes de Abraão. São os requisitos mínimos dos quais Deus preserva a humanidade. Porque chegará o tempo em que a humanidade ela será apresentada a esses princípios, ela será apresentada a forma de como aquele que tem pacto com ele deve se comportar. Isso no Olam Rabá. Não podemos afirmar que a salvação, falando-se de salvação, Deus salvou os descendentes de Noa, os demais não foram poupados. Por que os descendentes de Noa foram salvos? Foram salvos pelo comportamento, como se destacou Noa nessa geração, por 7 princípios. Por não ser idólatra, por não blasfemar o nome sagrado, por não roubar, por não matar, por não cometer imoralidade e por não ser cruel com a criação, por não ter crueldade com a criação. Então, esses princípios é a forma como Deus vai julgar o comportamento das nações. O comportamento das nações. Não podemos afirmar que aquele que cumpre 613 mandamentos é desta forma que vai se conseguir sobreviver no Olam Rabá. Porque do contrário a Torá não diria da apresentação da forma como a Torá será apresentada. A Torá será apresentada. Então, o judaísmo, ele não é proselitista na forma, ele não tem a pressa de tornar o mundo judeu, porque isso vai acontecer espontaneamente. A não ser aqueles que são os seus descendentes, aqueles que têm a sua linhagem. Mas pegar um não hebreu para transformá-lo num hebreu, para que possa cumprir os 613 mandamentos, né? Os 613 mandamentos é o que liga a ascendência, é o que liga a descendência, e também dos direitos, os direitos que está reservado aos que cumprem mitzvah e
da forma como é preservada as pessoas que cumprem o requisito mínimo dos 7 princípios de Noa. Zaken Avinadab. Essa semana, um amigo lá de Israel postou um comentário sobre a paraxá de hoje, de Noa, e ele destaca a palavra teivá, né, que é a arca, né, teivá no hebraico. A palavra teivá, ela se repete 2 vezes apenas, uma vez apenas, né? Ela repete uma vez a mais só na Torá, né? Em 2 situações de livramento, de salvação, né? A primeira foi a de Noa, a teivá de que Noa construiu para salvar a sua família e a raça humana, e a segunda foi a de Moshe, né? Que foi construída para colocar Moshe no rio Nilo, para preservar a sua vida e automaticamente também preservar a nação de Israel, né, o povo de Israel, né? E a palavra teivá, ela tem um acróstico de palavra, e isso é interessante, porque, você veja, palavra, o que é a palavra para nós hoje? Nada mais é do que a Torá, né? Então a Torá hoje representa a teivá nossa, assim como as gerações da época de Noa eram convidados a entrar para a arca, a ajudarem ele, né? E na arca, o Midrash fala que Noé falava para eles, né? Eu estou construindo uma arca porque vai vir um grande dilúvio, o Eterno vai trazer um grande dilúvio na terra. E eles maniavam a cabeça e diziam que estava caduco, né? Que é isso, nunca choveu, isso não vai chover nunca, né? De encher toda a terra, né? E eles simplesmente ignoraram, né, a oportunidade deles de salvação, de livramento, né? E hoje também não é diferente isso. Quando nós optamos por entrar para a aliança da palavra, da Torá, o que acontece com nossos amigos, com nossos vizinhos, com aqueles que nos conhecem? Simplesmente ignoram, né? E não estão nem aí pelo que vai acontecer no futuro. E eu estava analisando uma coisa interessante, que Noa ficou 1 ano completo na arca, né? 1 ano completo. Isso tem um sentido assim, futurístico, digamos, né? Profético, porque 1 ano é como 1000 anos, um ano nosso é como 1000 anos, ou seja, 1000 anos nosso é como um dia para Deus, e assim, e Deus toma um dia por 1 ano, e 1 ano por 1000 anos, né? E profeticamente haverá o tempo de Mashiach, né, que virá para restaurar também, trazer a liberdade novamente para a espécie humana, para toda a espécie viva da terra, né? E nos dias de Mashiach também vai haver esse livramento, né? E vai haver a restauração como houve nos dias de Noa, né? Começar novamente do jeito certo, né? Como foi no princípio. Temos a participação aqui do João Batista Farias. Ele na verdade, ele participava da pergunta que nós fizemos, né, da colocação de Shilomo, de Salomão, que pedia para Deus nem a extrema pobreza e nem rico, né, para que não esquecesse, para que não blasfemasse contra Deus. Então ele coloca aqui que o pobre poderia pecar contra Deus em roubar e blasfemar, e o rico em esquecer-se de Deus. O esquecimento de Deus está justamente na prática, né, da presença de um homem construindo uma arca, anunciando o dilúvio, e as pessoas não acreditavam de que existisse mais nada acima daquilo ali, não existisse mais nada acima dela, né? Ou seja, total descrédito ou total crença na impunidade, de que não há ninguém que possa punir os meus maus feitos, não há ninguém que possa me corrigir, não há ninguém que possa me colocar na trilha. Então não existe dilúvio, não existe correção e não existe juízo. O juízo sou eu sou a justiça. Então a arrogância e a prepotência causa destruição de toda uma geração, de todo um povo, né, que une-se ao sagrado. E dentro da colocação do Zaken Avinadab, da forma como as pessoas, as gerações, o Alein Velken, ele fala
ele fala em particularidade, uma coisa restrita, uma coisa pessoal, uma coisa entre nós, uma coisa da panelinha, né? Uma coisa que pode compartilhar todos aqueles que são os descendentes de Abraão. E é de nosso dever louvar e de tudo atribuir a grandeza àquele que nos formou, que formou o mundo desde o seu princípio, que não nos fez como as outras gentes, os outros países, e que não nos estabeleceu como as outras famílias da terra, e que nem deu a nossa sorte como todas as suas multidões, mas nós nos inclinamos, né, dentro dos 613 princípios. Agora, a segunda parte ele diz: portanto esperamos, eterno nosso Deus, ver em breve a majestade da tua onipotência, fazer desaparecer da terra todas as impurezas e aniquilar os ídolos. Com a vinda do teu reino, o mundo será aperfeiçoado. Então, essa anunciação, ainda existe a crença na impunidade. As pessoas cometem as suas idolatrias, cometem as suas impurezas e imoralidades com total descrença de que ela possa ser punida, de que ela possa ser corrigida, de que ela possa ser repreendida. Então, poderia